não são as pessoas, porque as pessoas não sabem medir, elas nem querem medir. No começo elas vão falar, me dê uma telha, enche o pneu da minha bicicleta, me dá uma graninha pra eu fazer uma porta da minha casa, que é isso que as pessoas querem dos vereadores e do próprio prefeito. Não. Critérios muito objetivos que vão alterar o IDH das pessoas, vão melhorar a vida deles naquele lugar. Isso vai propiciar resultados melhores, formação de mão de obra decente. Aí você até tem ganhos econômicos no médio prazo, você melhora. Pronto, mudou um sistema de incentivo. Aí o fundo partidário, em vez de ser um problema, igual todo mundo fala, passa a ser uma solução. Porque aí os prefeitos, presidentes de partido, que são uns ratos por grana. É a minha categoria. Tem meus colegas, presidentes de partido, eles vão ficar correndo pra botar um monte de técnico junto nas prefeituras. E foda-se, porque aí se o objetivo é você ter, se no fim a gente tem como resultado a vida das pessoas melhor mesmo, sim. Então estamos usando bem o dinheiro, porque nesse momento estamos gastando dinheiro pra caralho e tá todo mundo... Por exemplo, eu pago, e assim, eu sou um privilegiado de conseguir pagar a escola 2 vezes, conseguir pagar a saúde 2 vezes, né? Mas a maioria das pessoas aí paga uma vez só, que é a pública, e tá uma merda. Sim. Então se a gente conseguir... Porque assim, a gente é muito puto com imposto, ninguém gosta de imposto. E eu diria que é especialmente porque tu não vê a porra do imposto na vida mesmo, pra valer. Tem rua, tem não sei o que, assim. Mas tu não anda com o celular tranquilão na rua, tu tem que pagar a escola. Tipo, tu vai lá na Faria Lima, lá, duvido que o filho daqueles caras lá estuda na escola pública. Então, o imposto é foda, especialmente porque a gente não usufrui. Sim. Né? E assim, eu não compro um discurso que tá dito, eu comprava tipo assim, não, porque o rico, não sei o que, cara. Um rico no Brasil é uma pessoa classe média ou eventualmente até pobre num país de primeiro mundo como os Estados Unidos. Um cara de classe média produtivo não tem que ser penalizado por ser produtivo e gerar riqueza. Ele não tem que falar, não, ele vai pagar muito. Cara, não quero que ele pague muito, não. Eu quero que ele pague o suficiente pra gente sustentar o Estado e pra que as pessoas como um todo ganhem mais dinheiro e pra que a gente garanta que as pessoas que vêm muito lá de baixo tenham oportunidades pra subir. Esse é o game. Ninguém tem que ficar se odiando. Não é um jogo de ódio, por mais que eu tenha algum ódio de alguns ricos. Mas não tem que ser isso. Né? Aí meu ódio é eu que guarde numa caixa, eu vou fazer terapia, vou, sei lá, ficar desenhando lá Bob Goods. Né? Até porque a ideia de que quando a gente pensa que, porra, o pobre, o cara que tá fudido lá, ele passa a ter mais oportunidade, pro cara que é rico é melhor, porque... Óbvio. Porque assim, imagina, agora eu tenho mão de obra qualificada, ou agora eu tenho um cara que ele não tá... Que o modelo de negócio da vida do cara não é ficar me processando, porque tem uma galera que é assim também. Lógico! Né? Então é bom pra todo mundo. É óbvio que é. Aí você começa a criar uma sociedade... Eu acho que se o pacto fica bom pra todo mundo, as pessoas começam a confiar umas nas outras e a gente resolve um outro problema, isso só no longo prazo, que é mudar a cultura. O Brasil é um dos países que as pessoas menos confiam umas nas outras no mundo, se não for o que as pessoas menos confiam umas nas outras no mundo. A gente é o país de menor confiança interpessoal das Américas. E isso diz muito sobre o tamanho do Estado, porque se você não confia um no outro, você vai querer que o Estado venha fazer uma intermediação da nossa relação. Se você não confia um no outro, os juros necessariamente é caro, porque você acha que o outro vai dar calote em você. Então, nós não confiamos uns nos outros. E isso tem razões históricas, a gente pode fazer... Novamente, estamos num podcast, eu não posso me estender muito, porque eu adoro análise sociológica disso. Tá. O Sérgio Buarque de Holanda. Leiam Raízes do Brasil. Aí alguém vai falar, você é comunista, o Sérgio Buarque de Holanda é um dos fundadores do PT. Dane-se, ele era maravilhoso, cara. Dane-se. Ele era muito bom. E leiam o Sérgio Buarque de Holanda. Cara, tem alguma coisa ali, enfim, a gente pode falar do processo de colonização, mas as pessoas não confiam umas nas outras. Agora, quando você tem... Se você for num condomínio, né... de classe média alta, você vai ver que as pessoas confiam mais umas nas outras, reuniões de condomínio. Por quê? Porque você tem uma relação pacificada entre as partes. E elas se sentem mais ou menos iguais nisso aí. A gente tem que tornar o Brasil um lugar em que as pessoas não tenham raiva umas das outras. E aí esse grande condomínio brasileiro, o cara não vai se sentir tão inimigo do outro. Então, esse cara tá levando, por exemplo, o cara tá levando vantagem minha lá no Pacto Federativo. Não vale a pena. Você começa a criar esses ódios interregionais. Eu entendo. O paraense fala, eu moro no Brasil, eu quero ter uma chance de vida lá em Santa Catarina. Agora eu entendo o catarinense que fala, vocês votaram no Barbalho o tempo todo, destruíram lá, agora tá mudando pra cá e eventualmente quer construir um barraco aqui na minha cidade. Não é legal isso. Aí você começa a criar uma relação de ódio, ainda mais quando você entende que o Pará é muito mais privilegiado que Santa Catarina no Pacto Federativo. O boss, desculpa falar o termo, por favor, se for me processar, é apenas a mim, o programa Flow, nem o Igor tem nada a ver com isso. O bosta do Barbalho tem 81% de aprovação e as pessoas moram em palafita. Belém, mais de 50% das pessoas moram em favela e a população tá indo embora do estado do Pará. Elas vão embora, mas aprovam o governo do cara. É uma população esquizofrênica. Galera do Pará tem que ter um freio de arrumação, só que a galera de Santa Catarina tá brava. E com razão.
Pô, eu tô fazendo a lição de casa, recebo menos dinheiro do governo federal e a galera se muda pra cá. E se bobear, ainda vai votar na esquerda. Então, nesse sentido, você começa a criar os ódios interregionais. Entendeu? Só que um ponto, e é um ponto que indo pra Belém, conversando com as pessoas, você vê, a maior vítima dos barbários, na verdade, é o cara de Belém, que é trabalhador, produtivo, não gosta dos barbários e não tem nem condição de tirar o barbário de lá. Esse cara tá implorando por ajuda. Assim como no Maranhão, um cara que é produtivo, tem uma loja de material de construção, ou um funcionário, um cara no CLT, um vendedor lá em São Luís, em Imperatriz, em Bacabal, fala, cara, alguém precisa tirar essa oligarquia maldita daqui. Porque esse cara é a maior vítima. Então, a grande aliança para mudar o Brasil, e é isso eu proponho, a aliança é o seguinte, as pessoas produtivas dos estados hoje que o PT domina, juntem-se com as pessoas dos outros lugares e vamos fazer uma aliança do pagador de conta. Não dá pra ser unânime, nunca na vida, na política, quem tenta ser unânime em geral é ditador. Vamos juntar, então, ó, o Brasil pagador de conta. Junta todo mundo, não importa se você é paraense, se você é catarinense, se você é gaúcho, se você é baiano. Cara, o Brasil pagador de conta teve todo mundo juntar, vamos ter um programa e vai falar, qual o objetivo do Brasil pagador de conta? Todo mundo vai pagar conta. Todo mundo. Isso significa que todo mundo pagar a conta? Não é uma maldade que você vai fazer com o cara que não tá pagando a conta. É uma dádiva. Você vai ser um cidadão economicamente ativo, você vai tirar sua grana, você vai viver, você vai produzir e você vai pagar impostos, como todos nós vamos sustentar um sistema justo. Então, tem que escolher esse lado. E eu acho que um governo decente, mas eu tenho que olhar para esses caras. E o que eu reparei, por isso que eu acho que eu estou indo melhor no Nordeste do que aqui ou no Sul, nas pesquisas. Porque eu tô falando isso com as pessoas produtivas desses lugares. E não passando a mão na cabeça. Ô, homem bom, esse aqui é meu Ceará retado. O cara não é um retardado, sabe? O cara não tá com aquele chapéu de couro o tempo todo, tocando um triângulo. Não, o cara tá trabalhando normal, o cara trabalha com aplicativo, ele é inteligente, ele é produtivo. Eu contratar esse cara como um cara normal e vou falar, cara, você é aliado de um paulista, você é aliado de um goiano, você é aliado de todo mundo que tá trabalhando. Nosso inimigo é o Brasil improdutivo. É esse o desenho que tem que ser. Será que é claro apontar esse Brasil improdutivo? Do ponto de vista, vamos falar um pouco do Missão agora. Já tá tudo certo do ponto de vista burocrático da coisa. Tá tudo certo de todos os pontos de vista, na verdade, não é? Foi unânime. Ficou lá os caras daqueles Intercept. Não, vocês mentiram na coleta. Cara, foi para julgamento no TSE, foi 7-0. Tinha até ministro que foi indicado já do governo Lula. Não acha, de maneira factual. Teve período para denunciarem a gente, para falar qualquer coisa. Ninguém ofertou denúncia. O Ministério Público Eleitoral, lá, através da PGE, falou, pode aí, fez uma ressalva de alteração do Estado que a gente já tá alterando. Não tem nada. Aí votou 7-0. Ninguém se opôs. Julgamentos mais rápidos que eu já vi. O partido ficou pronto e agora tá operacional. Agora, assim, difícil tocar isso. Difícil no sentido de é muita burocracia. E como é que faz, por exemplo, para repatriar o Kim, por exemplo? Adorei o termo repatriar o Kim. Adorei. Pois é, assim, vai ter uma janela, que é a janela do ano que vem, que os deputados podem mudar de partido. Mas a gente gostaria que já liberassem ele antes. Pra quê? Por exemplo, vai ter votação do orçamento, tá? O Kim votar orçamento pelo Partido Missão. Como vota o Partido Missão? Seria uma delícia já. Mas, por enquanto, acho que os caras não estão muito afim de liberar. Espero que liberem. Acho que seria... Os dirigentes partidários têm que entender assim. Nós chegamos pra ficar. Nós estaremos aqui pelas próximas décadas. Nós vamos fazer um trabalho muito sério. Então, que nos trate com respeito, porque a gente os tratará com respeito. Pô, eles não perdem nada em liberar os poucos parlamentares que nós temos por aí. Mas, assim, a real é que ninguém vai querer liberar mesmo. E a ideia agora precisa encontrar... Dentro do MBL tem todos os nomes que vocês precisam para disputar as eleições do ano que vem. E quando a gente fala em... o Renan quer ser o presidente da República. Todo mundo, a gente deveria saber que para um governo, para um presidente fazer um trabalho um pouco mais alinhado com o que ele acredita, precisa ter uma Câmara, precisa ter umas coisas, e precisa preencher isso daí com pessoas que estão, no teu caso, todo presidente gostaria de ter a Câmara alinhada, né? Na base do MBL já tem todos os candidatos, vocês estão trocando ideia com mais gente para arrebanhar? Essa é uma, assim, eu vou falar primeiro o que a gente não vai fazer, aí depois o que a gente... tá discutindo e o que nós vamos fazer. Tá. O que nós não vamos fazer é ficar trazendo um monte de gente que não tem nada a ver de fora pra passar a cláusula de barreira. Cláusula de barreira, pra quem não sabe, é uma cláusula de desempenho que se você não faz hoje 13 deputados federais ou tem algo próximo de 3 milhões de votos pra deputado federal, você não tem tempo de TV, você não tem fundo partidário, você não tem uma série de privilégios que os partidos têm. Então todos os partidos estão desesperados da praça da cláusula de barreira. PSDB, Podemos, tá todo mundo se matando. PSOL, vai ser um pega pra capar. E aí eles estão abdicando de tudo em nome de passar a cláusula de barreira.
A gente decidiu, nós não vamos vender amanhã para passar a cláusula de barreira, até porque nós temos que ser bons o suficiente para financiar o partido sem depender disso. Se o partido não souber, se você não conseguir vender uma camiseta do partido, isso significa que não tem ninguém que gosta do seu partido. Se ninguém quer vestir a camisa do seu partido, você não tem um partido. Então a gente tem que saber financiar o partido de verdade. É uma obrigação. Se o partido é bom, as pessoas compram a camisa do partido e vestem a camisa e defendem ele, põem adesivo no carro e compram livros, material. O nosso livro, o livro amarelo, não vou fazer merchan que eu acho deselegante, mas o livro amarelo, eu financiei o partido vendendo livro. O livro do partido. E o livro lá, você faturou, né? Você comprou um livro que o dinheiro vai pro caixa do partido e as pessoas compram. Então, é bom, a gente tem que entender assim, o partido tem que ser bom o suficiente para as pessoas botarem dinheiro nele. Então, nós não vamos... Essa é a primeira coisa que não vai fazer. Agora, o que fazer? A gente poderia tentar trazer pessoas decentes, médias de alguns lugares. Tem pessoas boas que não são do universo do MBL e que caberiam no Partido Missão. E a gente tem algumas conversas. Mas nada muito grande e tal. E tem uma questão, nós vamos precisar de praticamente, sei lá, algo próximo de 2.000 candidatos para deputado estadual e federal para as eleições do ano que vem. Existem militantes nesse número prontos como candidatos? Lógico que não. Não tem. A escala é muito outra. Só que, assim como você... aquela coisa do... Como é que você come um elefante? Eu sei que, enfim... É por pedaço, né? Igual o Jack Stripador. Pedacinho por pedacinho. Quando você se depara com um problema, você vai ter que mapear. O problema parece gigante. Mas depois você vai dar step by step como resolver ele. O partido para montagem foi assim. Coleta. Imagina coletar 800 mil assinaturas, levar em milhares de cartórios. Quando você divide, você consegue. A gente olha, tá. Agora eu vou ver como é que eu faço. Nós estamos com uma tese de que nós vamos formar todos os nossos candidatos. Se não todos, 95%. Nós vamos formar, nós vamos ensinar e eles vão entender que eles não vão contar com fundo eleitoral, porque é uma merreca que o partido recebe de dinheiro, que eles vão precisar se autofinanciar e que eles vão precisar de militância para trabalhar junto e que precisa ser muito barato e muito efetivo. E que a maior parte desses candidatos, naturalmente, não vão ganhar a eleição. Então eu vou ter que montar chapas completas em que 90 e tantos % das pessoas não vão ganhar eleições. E elas têm que estar tudo bem com isso, porque é parte de uma construção maior, é um modelo que a gente tem eleitoral. E nós estamos achando as pessoas e nós estamos formando e a gente está usando muito tecnologia para permitir assim... Vamos dar um exemplo. Juliana, que mora no interior de Pernambuco, que tem um Instagram de 2.000 pessoas... focado na cidade dela, como eu vou fazer ela para chegar na eleição com 20 mil pessoas, tá? Que ela faça uma votação, um trabalho local muito bom, com nada de dinheiro, sem precisar ficar contratando ninguém, sem gastar com um monte de coisa, que ela tenha acesso a participar do jogo eleitoral. A gente falou, nossa inteligência tem que estar voltada para ela. Ou para Rafael, que mora no interior do Paraná e não sei o quê. E aí a gente mapeou, essas pessoas existem, aos milhares, na nossa própria base. Então vamos começar a formar essas pessoas, treinar elas e deixá-las competitivas, porque a gente sabe que a maior parte vai perder a eleição, só que em 2028 elas vão ganhar para vereador na cidade. E a gente vai crescendo organicamente. Então, até como prêmio para o nosso próprio militante, para as pessoas que ajudaram a construir o partido, elas têm que ser as pessoas que a gente tem que apostar. Então, não pode ser uma aposta burra. Eu não posso apostar, tipo, é isso aí, povo no poder. Não, cara, eu não tenho dinheiro. Eu vou concorrer com gente que tem muita grana. Então a gente vai ter que fazer... A gente vai ter que, em inglês, eles têm um termo que é outsmart, que é assim, eu vou ter que dar um nó neles através da inteligência. Então a gente tá pensando e a gente já tá pegando grandes cabeças e estamos trabalhando para vir com uma solução legal para isso. Entendi. Bom, tu parece... Como é que eu vou dizer? Não é esperançoso, não. Tu me parece... Otimista. Tu me parece... um cara que parece que agora eu tenho o brinquedo que eu precisava para brincar.